Sejam bem-vindos de volta. A Netflix lançou um documentário sobre finanças pessoais, e eu não poderia deixar de vir aqui comentar um pouquinho dele para vocês. O nome do documentário é A Arte de Economizar, pelo menos foi assim que traduziram, essa já é a minha primeira crítica, porque o tema na verdade é Get Smart with Money, que não tem nada a ver com economizar, mas enfim, foi o tema aí que eles conseguiram achar, e o que importa é mesmo o que está dentro do documentário. E o que eu quero trazer aqui para vocês, na verdade, é a minha opinião, o que eu achei, né? Falar algumas coisas que eu achei mais legais, mais importantes, algumas coisas que talvez sejam mais irrelevantes, né? Enfim, dar a minha opinião aí sobre o documentário. Se você já assistiu, ótimo. Se você ainda não assistiu, talvez eu dê aqui alguns spoilers, mas se trata de um documentário. O mais importante é o como do documentário e não o fim da história. Mas se você não gosta de spoilers, assista primeiro o documentário, depois vem aqui ver o vídeo. Bom, a história é mais ou menos o seguinte. Eles pegaram 4 gurus de finanças, 4 consultores financeiros, e cada um desses 4 escolheu uma pessoa em algum apuro ou algum problema, alguma dificuldade, para poder ajudar durante um ano. Então eles deram lá um ano de consultoria grátis para essas pessoas. Um desses gurus, que é o Mr. Money Mustache, é um cara que eu sigo faz muitos anos já, ele tem um blog. Ele foi o primeiro cara que começou aquela história de movimento FIRE, que é um movimento aí que o pessoal se aposenta muito cedo. Ele mesmo é aposentado desde os 31 anos, né? Hoje ele tem 47. E depois que ele se aposentou, ele fez esse blog e tal. Enfim, é uma referência aí no mundo das finanças, é um cara muito interessante. Claro que ele é muito radical, ele sempre viveu com muito pouco, né? Nunca usou nem metade do salário dele. Ele é um cara bem extremo, não é uma coisa que serve para mim, mas ele tem muita fonte de informações, muita até inspiração para quem deseja um dia se tornar independente, né? E eu fiquei sabendo do documentário justamente porque esse cara postou lá no blog dele falando que tinha aceitado fazer, e aí de vez em quando ele postava lá algum update e tal, e eu fui acompanhando, né? Chegou agora, saiu o documentário completo, não só ele, mais 3 outros consultores, né, que ajudaram essas pessoas. Bom, vamos lá. As 4 pessoas que resolveram participar têm perfis muito diferentes e problemas também muito diferentes. O que eu achei muito interessante, porque não fica só naquela ótica assim de pessoa endividada, pessoa, né, gastadora compulsiva. Não, ele dá vários problemas, entre aspas, diferentes. Eu acho interessante a gente conversar um pouquinho sobre cada um dos casos, porque isso às vezes pode nos ajudar, pode nos dar algum insight, ou mesmo nos ajudar a ajudar alguém que precisa desse tipo de apoio, né? Então, primeiro, a gente tinha lá uma pessoa que era uma gastadora compulsiva. Ela gastava demais o cartão de crédito, ela tinha muita dívida de cartão de crédito, né? Isso é mais comum nos Estados Unidos, as pessoas estouram o cartão de crédito, porque lá o juro do cartão de crédito não é tão alto como é aqui. Mas mesmo assim é um juro bem alto, né? Na casa ali de 15, 20% ao ano, que em dólar é um juro alto. E ela não tinha nenhum problema de renda, ela não ganhava tão mal assim, ela ganhava ali classe média, mas ela tinha esse problema de ser endividada e nunca conseguir comprar nada. E eu gostei de uma coisa, eu queria saber se vocês também acharam isso interessante. Se acharam, vamos conversar aqui nos comentários. Mas eu achei interessante que a pessoa que ajudou ela, né, a consultora, ela deu uma ideia muito legal, que ela falou assim, você tem que separar os seus gastos em 4 categorias. Aquilo que você precisa, aquilo que você quer, aquilo que você gosta e aquilo que você ama. E ela explicou um pouquinho, né? O que você precisa é aquilo que a gente tem que pagar, as contas, o aluguel, no caso dela a hipoteca da casa, enfim, são coisas que não tem como você não pagar. As coisas que você quer são coisas que vão te dar ali um prazer momentâneo. Coisa de alguns minutos, algumas horas, por exemplo, tomar um sorvete, ir num restaurante, coisas que dão ali um prazer momentâneo pra gente, né? São pequenos gastos ali que dão uma alegria passageira. Aquilo que a gente gosta, os gastos que a gente gosta, é um pouco mais duradouro do que aquilo que a gente quer. Não são coisas que vão dar um prazer ali de semanas, de meses, né? Por exemplo, talvez um celular novo, né, te deixe feliz ali por alguns meses. Ou talvez, sei lá, até um carro novo, né, te deixa feliz ali por algum tempo, depois de um tempo, ele passa a ser simplesmente o seu carro. E o prazer daquele negócio, né, some. Então, são coisas assim, que vão te dar um prazer um pouco mais duradouro. E as coisas que ela ama, né, os gastos que ela ama, são as coisas que realmente vão ser lembradas pro resto da vida. São coisas muito mais... É o tipo de coisa assim, se você tivesse muito dinheiro, o que você faria mais? A maioria das pessoas vai falar, passar mais tempo com a família, viajar mais, viajar o mundo, não sei o quê, enfim, esse tipo de coisa é aquilo que você ama. E o que eu achei interessante é que, segundo a consultora, a vida mais completa, uma vida melhor, é vivida quando você foca nos gastos que você precisa, ou seja, naqueles gastos necessários, e naquilo que você ama, que é aquilo que realmente fica na sua memória, aquilo que realmente faz diferença na sua vida.
E aqueles prazeres passageiros, muitas vezes, eles são só armadilhas que levam ali o dinheiro dela. E isso aparentemente ajudou a pessoa a pensar melhor na hora de gastar. Será que esse prazer vale tanto a pena? Será que esse gasto aqui vale tanto a pena, né? Então é aquela ideia, gastar menos em coisas instantâneas, em prazeres momentâneos e investir mais em coisas mais duradouras, ou pelo menos coisas que você vai sempre se lembrar. E nisso ela deu uma sugestão, que eu não gosto muito, mas para quem está endividado, para quem não tem um controle muito bom, para quem não tem o hábito de gastar menos do que ganha, é muito interessante, que é dividir o salário em caixinhas, né? É uma coisa que eu, pessoalmente, não gosto, eu acho que isso aí dá um trabalho desnecessário, mas quando a pessoa não tem o hábito de gastar menos do que ganha, é uma coisa que realmente soluciona o problema. Então a consultora instruiu lá essa gastadora compulsiva a separar o salário logo na fonte, né? O salário já caía em 5 contas bancárias separadas, quer dizer, bem radical mesmo, né? Uma com as contas da casa, né? Tudo aquilo que é fixo ali, energia, hipoteca, enfim, todas aquelas coisas. O outro para pagar todo mês um pouco das dívidas, então uma caixinha era só para quitar a dívida, né? Então ela ia sempre pagando as dívidas que ela fez. Uma outra que ela chamou de gastos, que é para fazer mercado, para comprar uma coisa, alguma coisa que ela quer. E aí ela separou 2 caixinhas que eram 2 reservas, uma reserva de emergência e uma reserva que ela chamou de reserva de sonhos, que é justamente para fazer aqueles gastos lá que ela ama, né? Então são os sonhos dela, uma viagem diferente, uma coisa, enfim, que são muito mais caros e que geralmente a gente acaba deixando de lado, né, em detrimento das coisas menos relevantes. E isso aparentemente funcionou. Nesse ano todo ela conseguiu, né, reduzir a dívida tal, e controlar melhor os gastos dela. E eu achei esse caso muito interessante porque me ajuda a relacionar com esse tipo de problema. Porque é um problema que eu pessoalmente nunca tive. Eu sempre tive uma facilidade de fazer orçamento e gastar menos do que eu ganho, né? De recusar coisas quando elas estão acima do meu orçamento. Isso desde anos atrás, quando eu ganhava muito pouco. Isso para mim nunca foi muito difícil. Então esse caso me ajudou a enxergar as coisas aí com uma ótica um pouco diferente e até mesmo, né, para ajudar uma pessoa que está nessa situação. Às vezes as pessoas se encontram em situação endividados e tal, é porque elas simplesmente nunca aprenderam, nunca tiveram uma orientação e realmente não conhecem outro jeito. Acham que esse é o jeito normal, né? Não conversam sobre isso, não pensam sobre isso. Então eu achei esse caso muito interessante. Eu até gostei da solução que a consultora deu para ela, apesar de eu, para mim, achar que esse negócio de caixinha é um terror, ficar separando dinheiro no final das contas só dá trabalho, mas talvez no começo, para alguém que está numa situação muito crítica, seja válido. Eu não sei, fala aqui nos comentários o que você pensa, se isso vale mesmo a pena, ou se isso é mais trabalho, ou de repente se isso deu certo para você em algum momento, né? Essa separação em caixinhas. Bom, esse foi o caso que eu achei assim mais peculiar, os outros são mais simples, né? Você tem lá um jogador de futebol americano, o cara ganhou lá, sei lá, 1,5 milhão numa temporada e ficou encostado, pendurado. E como todo bom jogador, né, o cara pegou todo o dinheiro dele e começou a torrar. Comprou casa para ele, casa para mãe, carro, corrente, relógio, enfim, tudo que tem do mais caro e tal. E falou, opa, preciso parar com isso aqui e começar a investir. E aí, assim, claro, a solução que o coach dele encontrou foi ensinar ele a investir lá num ETF de SP500, que, enfim, eu não sou muito fã de ETF, eu acho que ele tem lá os seus próprios problemas, mas, claro, é melhor que o cara não investir, né? Ainda mais nos Estados Unidos, onde você não pode investir em renda fixa. Então, eu achei interessante, o cara começou lá a colocar $1.000 por mês, depois aumentou para $5.000 por mês, e no final ele conseguiu ser contratado de novo, então a renda dele voltou. Não é um cara que tem, assim, um problema, né? Vamos lá, o cara fez um bom dinheiro, né? Alguns milhões ali, então, mas é uma dificuldade. Veja que muitas vezes não depende do quanto você ganha, depende do quão bem você administra o seu dinheiro, né? Lógico, dentro de um bom senso ali, né? O cara ganha milhões, fica muito mais fácil ele construir um portfólio, um patrimônio ali que sustente ele. Afinal, atleta aposenta muito cedo. Então é interessante a gente olhar as coisas por uma ótica aí completamente diferente da nossa vida, né? Nós que não somos atletas. Um outro caso peculiar que chamou muita atenção foi de uma garçonete. Ela trabalhava lá em 2 empregos, né? De semana em um, final de semana em outro, de garçonete, e o objetivo dela era ganhar mais. E aí a consultora dela começou a ajudar ela nesse processo. E além de ela ser garçonete, ela era uma artista muito boa. Ela desenhava muito bem, ela tinha lá os hobbies dela, lá, gostava de animais, e ela tinha estudado moda. Mas ela não conseguia pôr em prática, porque ela não ganhava nem o suficiente para pagar as contas direito, e não podia largar um emprego para começar a procurar outro, né? E foi nesse sentido que a consultora ajudou. E assim, eu não vou contar toda a história, eu acho que vocês têm que ir lá assistir o documentário, mas uma coisa que ficou bem claro
é que ela ficou tentando várias coisas e coisas dando errado, até que uma ou outra começou ali a dar certo, começou a sair uma oportunidade aqui, uma ali, ela começou a agarrar. E a lição desse caso, que eu acho muito interessante, é que a gente não pode parar de tentar. A gente está sempre ali indo atrás, correndo, errando. Uma hora apareceu lá uma oportunidade, ela abraçou. Claro que 1 ano é muito pouco, né? Ela conseguiu melhorar alguma coisa, mas não resolveu todos os problemas dela. Mas o que é interessante é isso. As pessoas acham, às vezes, que vai fazer uma coisa ou outra ali, vai dar certo, vai ser sucesso. E não sabe que todo mundo que chegou lá, todo mundo que atingiu o sucesso, antes disso, ficou tentando, errando um monte de vezes. Então, assim, é normal tentar que nem um louco, várias coisas diferentes, até uma dar certo. É normal. Todo mundo faz isso. Todo mundo que tem sucesso ficou batendo cabeça, né? Errando algumas vezes. Claro que tem exceções, claro que tem gente que acerta de primeira, claro que tem gente que é herdeiro, né? Não estou falando disso aqui, a gente está falando aqui mais da regra e menos da exceção. A regra é que as pessoas batem muito a cabeça e não desistem. Eu sei que isso parece meio piegas, né? Nunca desista dos seus sonhos, mas a ideia é mais ou menos essa, né? Não é para você insistir numa coisa que nunca vai dar certo, mas sempre ficar tentando, mesmo que seja coisas diferentes, que depois que você tentar 10, 20 vezes, uma hora, vai sobrar alguma coisa para você. Então, muito interessante essa história. Eu acho que essa história e a história da moça endividada, né, que é a primeira, vale a pena só para assistir o documentário, porque são histórias assim, muito interessantes que podem ajudar pessoas que estão em situações realmente complicadas. Porque o jogador de futebol lá que ganha milhões, né, não é exatamente uma situação complicada e ninguém se relaciona muito com isso. E o último caso, que foi justamente o caso que o Mr. Money Mustache atendeu, é um casal que tem uma renda muito alta, tem uma renda boa, né? Se eu não me engano, eles falaram que estavam ganhando lá $300 mil por ano, que é um valor bom para os Estados Unidos. E aí, eles queriam gastar menos, eles queriam aprender a investir, poupar o máximo possível para aposentar em poucos anos. Eles queriam, daqui a 5 anos, 10 anos eu quero estar aposentado. E esse cara, que é justamente o que ele fez na vida dele, né? Foi lá, entrou na família ali, e começou a ensinar eles, isso aqui você tem que economizar, foi no mercado de pobre, né? Porque lá nos Estados Unidos você tem o mercado de rico, você tem o mercado de pobre e o preço é diferente. Não é igual aqui no Brasil que você vai ali, muda um pouquinho só, não faz tanta diferença, né? Você compra no mercadinho de bairro, você compra no atacadão, é mais ou menos a mesma coisa. Lá tem uma diferença muito grande. Ele ensina eles a consumirem de forma consciente, se mudam para uma casa menor, porque eles pagam hipoteca, né? Lá é muito comum pagar hipoteca também. Passam a depender menos do carro, enfim, esse tipo de coisa só de ter uma vida mais frugal, né? Mais econômica, passam a gastar menos em Amazon e outras coisas assim. E aí eles conseguem, nesse 1 ano, caminhar bem em direção ao objetivo deles e projetar lá que entre 5 e 10 anos eles vão conseguir aposentar. Eu não sei se eles vão conseguir, mas eles estão caminhando em direção a isso, né? Bom, esses foram os 4 casos, as 4 histórias que a gente acompanha nesse documentário, que tem mais ou menos 1h30. Então é um documentário longo, mas ele fica ali se alternando entre as 4 histórias e tal, e acaba sendo até bem interessante. Eu li alguma crítica a respeito, né, que o documentário ele trata assim, muito de problema de gente rica, né, não são problemas de verdade, não é gente passando fome e tal. E eu não sei desde quando isso virou uma crítica, né, porque não tem só gente passando fome, né, tem gente que ganha bem e que mesmo assim passa por apuro financeiro. Então assim, eu achei o documentário, na verdade, muito válido. Ele mostra que não importa muito a sua renda, a sua classe de salários, se você tem uma boa relação com o dinheiro, a sua vida melhora. É engraçado você perceber que a vida das pessoas, a disposição das pessoas começa a melhorar quando elas tiram de cima, né, de si, esse jugo aí do dinheiro, né, essa dureza que é correr o risco de ficar sem dinheiro. As próprias pessoas passam a viver melhor. Então eu não acho que é um problema ele não ficar tratando de gente miserável. Eu acho que inclusive é uma coisa muito bacana, né, é muito útil. Claro, se não for útil para você, aí tudo bem. Mas eu acho que é muito útil. E assim, claro que para nós aqui, a maioria dos inscritos já estão nessa jornada há algum tempo, a maioria até há alguns anos, eu diria, né? Eu tenho a sorte de ter um público aqui que parece que já está todo mundo quase lá. Mas, apesar disso, às vezes é um documentário interessante para você assistir com aquele parente que é meio desajeitado, que de vez em quando você tenta convencer ele, fala, não faz dívida, não faz isso aqui, e ele não te escuta, porque parente não escuta parente geralmente, né? Ele vai escutar alguém na internet, escutar os amigos, né? Difícil escutar irmão, escutar pai, escutar cunhado, né? Geralmente a gente não escuta. Então às vezes é interessante sentar junto e assistir com pessoas aí que, vamos dizer assim, são não iniciados, né? Na jornada de investimento, de independência financeira. Então, nesse ponto de vista, eu acho que vale a pena. Para você
que já está no meio da jornada, que eu acho que muita gente aqui já está, né? Enfim, já tem um patrimônio aí razoável, já sabe o que vai fazer, já está com os próximos 10 anos planejados, talvez você ache um pouco bobinho e tal. Mas assim, vale a pena para ver a situação que as pessoas se metem, para entender como é que funciona a cabeça da maioria das pessoas, porque nós aqui somos a exceção. A maioria das pessoas não entende nada de dinheiro e faz qualquer coisa, o que eles veem na TV eles estão fazendo. E infelizmente, essa realidade é muito ruim aqui no Brasil. A gente às vezes pensa, americano é muito consumista, é muito não sei o quê. É mesmo, mas eles também ganham muito mais que a gente, né? A renda média do americano é várias vezes a renda de um brasileiro, né? Então, eu não vejo que tem muita diferença. Claro, o desafio para o brasileiro médio não é tanto a educação financeira, é mais conseguir ganhar mais dinheiro mesmo. Mas se tiver educação financeira junto, eu acho que a jornada vai ficar mais fácil. Então eu acho que esse documentário vai ser muito bom para aquela pessoa que ainda não começou, que não entende nada de dinheiro, que acha que fazer consórcio é bom, que acha que cartão de crédito está aí para usar, enfim. Para esse tipo de gente vai ser muito proveitoso. E eu queria, lógico, aproveitar para perguntar para vocês o que vocês acharam. Se vocês assistiram, como é que foi a experiência de vocês, se vocês acharam que ele é muito bobinho, muito básico, ou que ele realmente pode ajudar algumas pessoas, vocês ficaram com uma visão positiva ou negativa de algum ali dos consultores, né? Deixa aqui nos comentários, eu queria realmente conversar sobre esse assunto, porque é um tema aí que traz a educação financeira para um público mais geral. Então, deixa aí nos comentários a sua opinião. No mais, a gente volta semana que vem com outro vídeo. Até lá!